Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Êxodo, os capítulos 34, 35 e 36. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse tempo maravilhoso. Senhor, eu libero sobre cada vida agora uma bênção especial, uma bênção de cura, de renovação de forças, de restauração, em nome de Jesus, Pai. E peço ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com a tua sabedoria, com o teu entendimento, derrama sobre nós, Pai querido, toda a revelação da tua palavra e que nós possamos ouvir e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Êxodo capítulo 34. E disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou e curvou a sua cabeça na terra e adorou. E ele disse: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: eis que faço um pacto, diante de todo o teu povo farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação. E todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa o que te ordeno hoje. Eis que expulso de diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques. Porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento, para que não faças pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses e façam sacrifício aos seus deuses e te convidem e tu comas do seu sacrifício.
e tome das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas se prostituam após os seus deuses, e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pão ázimo, como te ordenei no tempo do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre o gado, seja boi ou ovelha, que seja macho. Mas o primogênito de um jumento resgatará com um cordeiro, e se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim vazio. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar descansarás. E guardarás a festa das semanas, das primícias, da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu expulsarei as nações de diante de ti e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer diante do Senhor teu Deus 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento, tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele de sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés o chamou, e Arão e todos os governantes da congregação se voltaram a ele, e Moisés lhes falou. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés estava diante do Senhor para falar com ele, ele tirava o véu até quando saía, e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe for ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés e que a pele de sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face até que entrava para falar com ele. Êxodo capítulo 35. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá.
Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração disposto, que a traga uma oferta ao Senhor, ouro e prata e bronze, e azul e púrpura e escarlate e linho fino, e pelo de cabra e pelo de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugo e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda e sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, com o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e as suas varas, e todos os seus utensílios, e o pão da propiciação, o candelabro para a luz e os seus utensílios e suas lâmpadas com o óleo para a luz, e o altar do incenso e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada, com sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas, suas bases e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas, as vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo na congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todas as joias de ouro. E cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra e peles vermelhas de carneiro e peles de texugo os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze trazia a oferta do Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia para qualquer obra de serviço a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos e traziam o que havia fiado, tanto de azul quanto de púrpura, de escarlate e de linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e óleo para a luz e para o óleo da unção,
e para um incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidar pedras para engastá-las e em esculpir madeira para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto ao Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria do coração, para trabalhar em toda a obra de mestre, de gravador, e a mais elaborada, e a do bordador, em azul, em púrpura, em escarlate e em linho fino, e a do tecelão, também a daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalho esmerado. Êxodo capítulo 36. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés dizendo: o povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. E todo homem de coração sábio, que entre eles trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e azul e púrpura e escarlate, com querubins de trabalho esmerado, ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura.
Da mesma forma, fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra. E fez 50 colchetes de ouro e juntou as cortinas, umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados, e as 11 cortinas eram de uma medida. E uniu 5 cortinas para si e 6 cortinas para si. E fez 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas, e 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E foram ajuntados por baixo e ajuntados acima de sua cabeça em uma argola. Assim fez para ambas, em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra. E revestiu as tábuas com ouro, e fez 2 argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro. E fez um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, com querubins o fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura e escarlate e linho fino torcido, trabalho de bordador. E as 5 colunas com seus colchetes, ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas 5 bases eram
de bronze. Amém? Ai, Deus, que maravilha, né? Com certeza os irmãos vão perceber isso. Eu dei uma ênfase aí, porque realmente foi uma coisa que a gente começa a ler e aquilo começa a mexer com a gente, né? De que o Senhor move o coração, de que Ele bota nos corações, né, sábios, esse desejo de servi-lo, né? Espontaneamente, de forma alegre, né? Que maravilha. Vamos pedir isso para o Senhor, né? Que nós tenhamos mais desejo em servir a sua obra com muito ânimo, muita alegria. Amém? Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família e nós nos vemos no próximo vídeo. Estamos terminando o livro de Êxodo, hein?